Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Resenha FC, um programa aqui do Pitaco do Bem, onde você vai encontrar muita informação lorota sobre o mundo de futebol e opiniões bem duvidosas. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a última data FIFA que aconteceu agora em outubro, e para isso eu estou aqui com nossos queridos comentaristas maravilhosos, bonitos, cheirosos, Rafael, Pedro Inácio e João Pedro. Obrigado aí, meus irmãos. Fala, rapaziada, tudo certo? Um prazer estar aqui novamente. Muita coisa boa para falar dessa data FIFA, muita gente para cornetar, muita gente para falar bem. Vai ser um ótimo programa. Fala, galera, beleza? E vamos falar um pouquinho aí sobre os dois amistosos da seleção brasileira e sobre as eliminatórias aí da Europa. Salve, rapaziada. Hoje é de um jeito diferente, né? Mas a mesma resenha de sempre. Comentar um pouco sobre as seleções classificadas e vamos nessa. Então bora lá, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a data FIFA da seleção brasileira, né? Que foi até a Ásia enfrentar a Coreia do Sul e o Japão. Contra a Coreia a gente meteu uma goleada de 5-0 com 2 gols do Rodrigo, 2 do Estevão e 1 do Vini. Aí fomos pro Japão e demos uma pisada na bola aí, Fabrício Bruno. Perdemos aí de virada de 3-2 com algumas falhas individuais. O que você achou, no geral, do desempenho da seleção, João? Cara, assim, principalmente esses amistosos, eu creio que, vai ser sempre uma conversa. Assim, ganhou da Coreia por 5-0, não fez mais que obrigação. Se ganhasse do Japão, ia ser a mesma história, só que como perdeu a vergonha. E realmente foi uma vergonha, o jeito que a seleção perdeu pro Japão. Uma seleção totalmente apática, conseguiu 2 gols, um belo gol, inclusive, do PH. Mas, cara, o Brasil no segundo tempo não jogou nada, parou. Falhas individuais, não dá para o Fabrício Bruno fazer o que ele fez. 2 gols entregues, a zaga muito fraca. O Hugo, eu acho que sentiu um nervosismo também. Mas, por outro lado, vamos analisar uma parte boa, que foi o jogo contra a Coreia. Foi uma seleção dominante, como tinha que ser. A gente teve uma boa atuação do Rodrigo. O Rodrigo é um cara que não vinha sendo convocado, não tinha muito espaço no Real Madrid, agora que voltou, está tendo espaço, voltou a ter um espaço na seleção brasileira, e está mostrando toda a técnica, toda a qualidade que ele tem. O Estevão também, para mim, um dos destaques, muito bem, está sabendo aproveitar a chance, está indo bem no Chelsea também. E, cara, eu acho que finalmente a gente está vendo o Bruno Guimarães do Newcastle, que todo mundo queria na seleção. Não sei se é a opinião de vocês, mas para mim também. E, claro, acho que a gente vai debater isso mais tarde, mas eu acho que a gente tem um dos maiores problemas da seleção antes era a lateral, agora o Ancelotti vai ser uma dúvida depois desse teste, não é mesmo, Rafa? Cara, eu acho que esses jogos, eles são bem complexos, né? Porque contra a Coreia a gente amassa, contra o Japão começa muito bem, no segundo tempo o time desliga. Eu acho que é muito por conta da falha individual, como você mesmo disse. Eu acho que o Brasil tem um problema psicológico mesmo. O Brasil não tinha um psicólogo acompanhando na Copa do Mundo desde 2022, só foi a partir de lá que começaram a ter, ou seja, muito atrasado. Então eu sinto que o Brasil ainda tem esse problema, mas eu não diria que perder para o Japão foi o fim do mundo. O Brasil estava com time reserva, tudo bem, o Japão também tinha seus desfalques, mas é um jogo teste, o Ancelotti queria testar, e realmente o Brasil passa a jogar muito mal após a falha individual do Fabrício Bruno, que acho que não deve estar mais nas convocações. Ainda mais porque o Bremer provavelmente vai voltar, né? Então a gente tem que considerar que essa seleção do Brasil contra o Japão, que é um time de Copa do Mundo, o Brasil enfrentou 2 times de Copa do Mundo, né? Então não são 2 times fracos, eles estão na Copa do Mundo, não são do nível do Brasil, mas é um time de Copa do Mundo, tem que respeitar eles. E o Brasil, se não fosse pelos erros do Fabrício Bruno, provavelmente teria ganhado o jogo contra o Japão. E eu acho que, assim, o Fabrício Bruno não vai estar na Copa, isso daí é óbvio pra mim. E o Beraldo, pra mim, depois desse jogo, ele também tá muito longe da Copa agora. Bom, concordo com o Pedro, né? A zaga do Brasil, para mim, já tá meio clara quem vão ser os nomes escolhidos, né? O quarto, para mim, tem que ser o Bremer. Mas eu queria destacar, além dos pontos negativos aqui, algumas coisas que eu achei interessante. No primeiro jogo contra a Coreia, achei que é o jogo que mais encaixou o esquema do 4-2-4 do Ancelotti. Ele soube trabalhar muito bem ali, o Bruno com as quebras de linha e o Estevão também sendo uma peça bem fundamental aí no 4-2-4. Ô Rafa, você acha que o nome do Estevão já está cravado na titularidade ou ainda vai ter uma disputa aí nessas últimas datas FIFA antes da Copa?
Olha, titularidade acho difícil, mas na Copa é certeza, né? Na Copa acho que já carimbou o nome dele com tudo que ele fez. Mas titularidade é complicado porque tem muitos nomes, né, na ponta. Muitos nomes. Tem o Rafinha, tem o Vinícius, tem o Rodrigo. Dá para jogar o Martinelli. Então é complicado ali. Ao menos que o Ancelotti consiga fazer um esquema jogando um desses que eu falei para 10, para abrir uma vaga para o Estevão ali na ponta. Eu não sei se ele conquista essa vaga titular. Dito isso, ele merece. Pelo que ele está jogando, eu acho que ele tem que estar ali para concorrer pela vaga. E no caso das laterais, Pedrinho, nessa última convocação antes dessa, né, tinham-se muitas dúvidas. Eu acho que a boa partida do PH deu mais dúvidas ainda para a cabeça do Ancelotti, né? Se você estivesse no lugar do Mister, hoje, quem seriam os 4 laterais da seleção brasileira? Os 2 esquerdos, os 2 direitos? Cara, pra mim, os 2 laterais direitos aí estão fechados, que vão ser o PH e o Wesley, porque eles estão jogando muita bola. E eu acho que a disputa fica entre eles. Eu não sei escolher entre um ou outro. E pra mim, na lateral esquerda, cara, eu acho que o Carlos Augusto não vai dar pra ir. Não tem como ir, não jogou bem. Não Foi fez muito nada. mal, né? Foi muito mal. Eu acho que o Caio Henrique vai. Ele não performa na seleção como ele performa no Mônaco, mas ele é um bom jogador. E de resto, cara, eu gosto do Alex Telles pra Copa. Mas o duro é que ele vai estar velho. Cara, eu não vou descartar o Douglas Santos, viu? O Douglas Santos aproveitou a chance, veio de uma liga considerada fraca. Assim, dos atletas do Zenit, entre ele e o Luiz Henrique, o Douglas Santos aproveitou muito mais as oportunidades que teve do que o Luiz Henrique. Então... o Luiz Henrique não mandou bem, né? Mas eu ainda acho que ele tem vaga nessa seleção. Tem, com certeza. Eu acho que ainda dá para se consolidar uma vaga aí nessas próximas datas FIFA aí, mas ele jogou muito melhor entrando no segundo tempo nas partidas, né? Nessa de titular, ele bem abaixo, achei bem apagadinho. E eu acho que é um nome ali que ainda tem que brigar para ir para a Copa, sabe? Não daria ele como uma certeza para a Copa do Mundo ainda. Eu não sei. O Luiz Henrique, como eu disse, a ponta tem muitos nomes. O Luiz Henrique tinha atuado muito bem nas últimas convocações, né? Se ele for um pouco mais apagado. Mas eu acho que se ele continuar atuando bem lá no Zenit, eu não sei se alguém... O Ancelotti deve ter alguém que tá lá na Rússia acompanhando esses jogos, né? Porque para chamar 2 jogadores de lá, no mínimo tem que estar acompanhando. Então deve ter alguém lá, e eu acho que se ele continuar atuando bem, ele deve estar na próxima. Eu acho que tem outros nomes a se falar, mais na zaga mesmo e nas laterais. Acho que das pontas o Brasil tá super bem servido. E como a lateral é uma dúvida, eu acredito que uma certeza, se o Alisson voltar bem, se o Alisson se condicionar novamente, claro, ele vai ser o goleiro titular. Mas aí tivemos a estreia do Hugo, né, no jogo contra o Japão, e não foi muito positivo para ele, né? Infelizmente, é um goleiro que eu acho que é muito bom, que teria que estar na Copa, mas meio que deu uma queimada, aquele terceiro gol, né? A bola, apesar de perto dele, foi na mão, não conseguiu fazer a defesa. Vocês acham que também foi um fim da linha pro Hugo, ou ainda tem mais chances aí nas próximas convocações? Cara, eu não acho que foi um fim da linha, claro, não foi uma atuação boa, longe disso. Assim, foi falha dele no terceiro gol, mas para mim não foi só falha dele. Eu acho que, os dois gols, tanto o contra do Fabrício Bruno quanto o primeiro do Japão, o Hugo não teve culpa. Foi falha totalmente do Fabrício Bruno, não tinha o que ele fazer. No terceiro foi falha dele, só que eu acho que não foi falha dele, não só falha dele. Porque não dá pro Beraldo deixar um zagueiro subir nas costas dele sem nem tentar disputar a bola direito. Mas eu acho que é mais o que o Rafa falou, né? Bateu um nervosismo na seleção. A seleção se desestabilizou depois das falhas do Fabrício Bruno. Tanto é que depois uma bola que seria fácil do Hugo encaixar, ele acabou espalmando. Deu sorte que a bola foi para fora, mas eu acho que não é o fim da linha. Eu acho que o Ancelotti tem muita confiança no Hugo. É um dos melhores goleiros do Brasil, isso é inegável. Eu acho que talvez tenha pesado um pouco esse nervosismo nas falhas individuais, mas eu acho que ele vai continuar sendo uma figura constante nas convocações, principalmente se manter o alto nível no Corinthians. E acho que, assim, eu acho que a titularidade da seleção já está definida. O Alisson é o titular, indiscutível.
E eu acho que o Hugo vai ser mais levado terceiro goleiro. Vamos usar assim, um molde, um team crew na Copa de 2014. Então vai ser o goleiro mais focado em decisões de pênaltis, que é a especialidade do Hugo também, né? Não sei se vocês concordam. Eu não sei. A gente teria que pensar em quais são os 3 goleiros que ele vai levar, porque o Alisson, unanimidade, né? Aí fica essa dúvida. O Bento jogou de titular no jogo que, na teoria, ele usou todos os titulares. Eu concordo? Não concordo, mas é o que o Ancelotti parece entender ali no gol da seleção. Porque se no jogo de titularidade ele coloca o Bento, para mim o Bento também está com essa vaga. Eu acho que o Hugo vai brigar com o Ederson. E aí eu não sei quem leva. É que, assim, eu vou ter que discordar um pouquinho, peço perdão interromper também, porque, assim, eu acho que foi uma questão mais de, tipo, do que aconteceu, porque o planejamento seria o Ederson ser titular, o Alisson ser titular também, né? O Ederson ser titular, e o Hugo ser titular no outro. Só que como o Ederson acabou se lesionando, eu acho que o Ancelotti não quis mudar o planejamento em deixar o Hugo para um jogo específico e acabou colocando o Bento. Eu acho que o Bento não tem nível para continuar na convocação. Eu acho que, tipo, ele tá sendo praticamente... Estão querendo jogar ele fora do Al-Nassr. Cristiano Ronaldo já tá pé da vida com ele, então eu acho que ele é um goleiro que não tem condições de estar na seleção, uma convocação muito duvidosa. Então eu acho que a briga do Hugo é com o Bento e não com o Ederson. Eu acho que se for para esse goleiro é Alisson e Ederson e uma terceira vaga para definir. Cara, é que eu... Pode falar, perdão. Cara, é que o Bento, ele tá indo em todas as convocações do Ancelotti, então parece que o Ancelotti ele tem uma confiança no Bento. Sim. Mas eu não sei se ele é um goleiro de Copa, pra mim ele não é. E eu não sei se o Ederson vai estar no nível, porque ele já está numa decrescente. E o Ederson, ele acumula muitas lesões nos últimos anos. Ele e o Alisson também. Então acho que isso vai regredindo um pouco a qualidade deles. Não qualidade, mas a disposição deles para os jogos. Você acha que numa próxima data FIFA, Rafa, seria viável testar outras alternativas, como o próprio Léo Jardim ou o Brazão, que também vem tendo uma decrescente aí nessa... Cara, acho que não. Tem mais quantas convocações? Acho que 3, né? Eu acho que a partir de... Depois dessa que teve agora, já tem que começar indo mais com um time que... O time não, né? Os convocados que o Ancelotti pensa que vão estar na Copa. Então... E assim, não vai ser agora que a gente vai achar o Salvador no gol, né? Eu acho que se tem um Salvador, aspas, é o Alisson. Então... Eu não trocaria e eu acho que ele não vai trocar também. Eu acho que no gol ele já tem bem decidido que são esses 4. Um vai ficar de fora, mas são esses 4. Perfeito. Mais alguma questão para a gente comentar aqui da seleção, rapaziada? Eu queria que a gente comentasse um pouco mais sobre o Bruno Guimarães, né? Que finalmente apareceu. Uma qualidade espetacular. Queria comentar também do Paquetá, que parece que vem reconquistando espaço também. Acho que são 2 jogadores que, para mim, é certeza que vão estar na Copa. Não sei se vocês concordam. Bom, o Bruno, eu acredito que é uma certeza, e certeza de titularidade, inclusive. Agora, o Paquetá não tem tanta certeza assim da função dele ali, né? Porque se o Ancelotti quer implementar esse 4-2-4, eu não vejo o Paquetá nem atuando nesses 2 de meio campo, porque é muito, muito nítido que o Bruno Guimarães tem uma função muito específica que o Paquetá não faria igual. E também não vejo ele atuando numa ponta. Então... não sei se o Paquetá é um nome certo para a Copa. Cara, eu acho que o Paquetá, ele jogou bem, só que ele não consegue fazer essa função de segundo volante, igual o Bruno faz. E assim, se ele for disputar a posição com o Bruno, ele não vai ganhar, e o Brasil precisa de um volante marcador para esse esquema do 4-2-4. Assim, se o Paquetá fosse entrar, seria com o Ancelotti jogando com um 4-3-3. Mas eu não sei se ele vai querer deixar Rafinha, Vinícius, Estevão, Rodrigo, todos esses de fora. Eu acho que ele vai querer jogar com esses 4, ou até com o João Pedro, com o próprio Pedro do Flamengo, que ele não tá levando, mas ele tá recuperando a boa forma. Então, eu não sei, eu acho que o Paquetá ele vai pra Copa, mas eu não acho que ele vai entrar titular em nenhum momento da Copa. Mano, eu não sei, eu acho que o Ancelotti já tem bem decidido os dois volantes. É o Fabrício Bruno Chapei, né? O Fabrício Bruno. É o Bruno Guimarães e o Casemiro. Para mim, os dois estão ali e já está completamente decidido. Isso não vai mudar, ao menos que alguém se lesione e aí complica, né, tudo.
Eu acho que agora ele tem que decidir o esquema. Se ele vai jogar num 4-2-4, um 4-3-3, porque no 4-2-4 fica meio difícil de colocar o Paquetá ali, nesse tipo de esquema. Agora num 4-3-3, o Paquetá entra bem ali, daquele meio armador. Até o Andreas Pereira, talvez, ali, não está sendo chamado, mas pode ser um nome. Então tem várias opções. Eu acho que agora vai ficar mais sobre esquema, e eu acho que o Ancelotti não tem esquema definido. Eu acho que ele vai ser bem versátil nesse sentido. Com seleções mais fracas, eu imagino que ele vai jogar de 4-2-4, e com essas seleções mais complicadas, como o próprio Japão até, pode jogar no 4-3-3 ou contra as seleções europeias. Então eu acho que vai depender um pouco do esquema, mas eu acho que o Paquetá é um bom nome. Na seleção ele geralmente atua bem, então para mim ele tá ali no nível da seleção. Eu gostaria de ver mais o Andreas Pereira, sinceramente. Bom ponto destacado aí. O Andreas, ele é um jogador muito versátil, né? Ele transformou ali o esquema do Palmeiras agora, desde que chegou. Vem atuando muito bem, seria um nome interessante. Por exemplo, eu levaria muito ele no lugar do Joelinton, por exemplo. É um nome para mim que ali não fede nem cheira na seleção. O meio-campo ainda está meio indefinido para você, Pedrinho? Tem nomes ali a serem testados ou não tem tempo mais para isso? Cara, pra mim o meio-campo não está fechado. O meio-campo é a parte mais fraca da seleção, tirando as laterais, que também parece que está melhorando a questão de laterais no Brasil, né? Principalmente a lateral direita. Mas os laterais, os meio-campistas, eu acho que contra as seleções fortes, teve o jogo com o Dorival contra a Argentina, que deu para perceber que o Brasil perdeu muito o meio-campo jogando no 4-2-4. Então o Brasil vai precisar, contra as seleções fortes, colocar mais meio-campistas. E eu provavelmente colocaria o Andreas Pereira ou o Paquetá para jogar, porque eles conseguem ditar o ritmo do jogo, de uma forma que eu gosto. O Joelinton, eu gosto dele, eu acho ele um cara muito esforçado, eu acho ele o contrário do que o Fred fez na última Copa, de não marcar. Eu colocaria que o Joelinton faria isso. A qualidade dele, ele peca contra outros jogadores que a gente tem. Mas assim, tem o André no Wolverhampton, o João Gomes no Wolverhampton também. Eu acho que ainda tá meio indefinido. O meio do Brasil é uma questão bem complicada, né? O próprio Joelinton não consegue repetir as atuações do Newcastle na seleção brasileira. O Bruno agora está conseguindo. Para mim, a titularidade é fechada, mas alguns nomes bem indefinidos. Bom, acho que agora a gente já pode passar para o nosso segundo bloco aqui do programa, né, rapaziada? Falar um pouquinho sobre as eliminatórias, né, e algumas seleções que se classificaram nessa data FIFA. A gente vai começar aqui pela UEFA. Na UEFA, nessa rodada, somente se classificou a Inglaterra, né, pela vitória de 5-0 contra a Letônia. Não pode ser mais ultrapassada pelas outras seleções do grupo ali. Seleção que vem forte para brigar ou vai ali no máximo numas quartas, Rafa? Ai, a Inglaterra é complicada, né? Ela tá bem nas eliminatórias, vai. Os últimos 5 jogos são 5 vitórias. Óbvio, né? As seleções assim, Letônia, Andorra, Sérvia, não tem muito o que você fazer um estrago ali também, né? Tipo, perder pra Andorra, fecha a Inglaterra, né? Vira outra seleção ali. Mas, assim, a Inglaterra, para mim, dessas seleções grandes, ela é a mais duvidosa, porque se a gente for ver nome por nome, caramba, que seleção. Agora, vendo eles jogarem, não agrega, sabe? Não parece que é aquela seleção que vai chegar numa final de Copa do Mundo. Às vezes uma semifinal bate, né? Mas final eu não sei. Dito isso, pode ser que na Copa os caras desenrolem. E eu acho que o Tuchel é um dos nomes certos para a seleção da Inglaterra. Você pontuou muito bem, Rafa, para mim. O Tuchel, ele muda muito acho que a colocação da Inglaterra, porque o Southgate não era um técnico bom. Vamos ser sinceros, ele não era um técnico bom. E o Tuchel é um técnico bom, campeão de Champions League e tudo. Eu acho que ele consegue fazer com esse time da Inglaterra um time muito competitivo. Tem muitos bons jogadores. O Harry Kane tá em disputa de... Óbvio que tá cedo para falar, mas disputa de melhor do mundo. O Bellingham já joga muita bola. O Saka joga muito.
Então, assim, essa seleção da Inglaterra ela é muito forte em nomes, e eu acho que o Tuchel ele consegue juntar tudo que a seleção precisa. Se vai dar certo na Copa, não dá pra saber, porque a Inglaterra sempre pipoca em Copa. E em Eurocopa também, nem tudo. Ah, cara, eu concordo. Eu acho que a Inglaterra ficou muito tempo presa com o Southgate. É uma coisa que, assim, todo mundo via, acho que desde, tipo, vamos falar assim, desde 2018 já era uma dúvida muito grande se a Inglaterra ia continuar com o Southgate. Então, acho que se prendeu muito. Estava na hora de começar um novo ciclo com um novo treinador, novas ideias. Eu acho que o Tuchel foi a escolha correta. Tipo, ele conseguiu encaixar o time. É o que o Rafa falou. É uma seleção sempre duvidosa, mas, cara, é Copa do Mundo. Copa do Mundo é onde os milagres acontecem, onde as histórias mais duvidosas se tornam realidade. Então, é ver o que a Inglaterra pode fazer na Copa. Em questão de nome, concordo plenamente com vocês, é uma equipe muito forte, mas acho que a gente só vai ter certeza mesmo quando chegar na Copa e ver o futebol apresentado. Eu acho que na seleção inglesa, como todos vocês falaram, tem ótimos jogadores. O que falta é dar uma liga, mas isso vai ser construído, né? Essa melhor funcionamento entre os jogadores, funções táticas. Enfim, eu acho que é uma seleção que a longo prazo pode nos surpreender, mas ao mesmo tempo, sempre uma dúvida cruel aí para os nossos queridos amigos ingleses, se eles vão se dar bem na Copa do Mundo, né? Bom, vamos passar aqui para o próximo ponto, que é uma das histórias aí dessa data FIFA, que foi Portugal, né? Estava ganhando aí esse último jogo, né, de 2-0 contra a Hungria, e estava se classificando, estava com a classificação em mãos e toma um empate no final, né? Na sua opinião, Pedrinho, o que faltou aí para a seleção de Portugal para manter essa classificação? Cara, eu acho que é o que falta para Portugal há muito tempo, que é consistência. Porque Portugal, eles têm muitos jogos bons e jogos ruins. Por exemplo, você vê inconsistência até no meio dos jogos. Na Nations League, que eles foram campeões agora contra a Espanha, o primeiro tempo deles não foi um bom primeiro tempo. E depois eles melhoram, o Nuno Mendes jogou muita bola aquele jogo. E eu acho que Portugal tá se escorando muito na qualidade dos jogadores e não tanto no coletivo. Eu não vejo um time tão coletivo, tão unido. Parece mais que você tem muitos bons jogadores e eles podem resolver a qualquer momento. E isso para uma Copa do Mundo, talvez dê certo. O cara pode encantar, o Cristiano Ronaldo pode encantar. Você tem o Rafael Leão, que não tá jogando tão bem, mas ele ainda assim é um bom jogador. Tem Bruno Fernandes, tem muitos jogadores bons nesse time de Portugal. O próprio Nuno Mendes. Mas eu não acho que Portugal é muito consistente a ponto de você falar que eles são francos favoritos da Copa. Tanto que, perde a classificação para a Hungria com 91 minutos de jogo. Não tem como isso acontecer num time que quer chegar na Copa do Mundo muito bem. Cara, eu concordo, acho que é isso. É uma seleção, claro, qualidade indiscutível, a gente fala muito desse nome por nome, tem muitos nomes incríveis, mas não dá para tomar um gol com a classificação garantida no último minuto. Então, eu concordo plenamente, acho que se Portugal quiser chegar longe nessa Copa, que a gente sabe que é a última Copa do Cristiano, não sei se vai acontecer alguma coisa igual aconteceu com o Messi, que estavam na última Copa, não, é a última Copa do Messi. Não sei se é isso que pode até mesmo faltar para Portugal, ter um motivo muito forte, um motivo muito grande. Claro, ganhar uma Copa do Mundo já é grande, mas ter uma motivação dos maiores jogadores que todos temos no seu elenco e uma das últimas oportunidades dele ganhar um título muito grande, tem que servir de motivação para todo mundo. Talvez falte um pouco dessa motivação que a Argentina teve em 2022, de todo mundo se unir para que a seleção engrene de vez. Não sei se vocês concordam com isso também. Eu não sei até onde é parte da motivação ou parte do técnico medíocre que Portugal tem. O Roberto Martínez é um técnico medíocre. Porque não pode empatar com a Hungria ganhando para se classificar para a Copa. Portugal ainda vai ter 2 jogos. Tudo bem, precisa de 2 pontos para se classificar? Sim. Dito isso, podia ter classificado agora, né? Fica nítido ali, tem as câmeras, né, gravando o Cristiano no banco de reservas, o quão puto ele fica com o gol da Hungria. E não pode empatar com a Hungria, gente. Um time desse cai nas quartas de final. Então, Roberto Martínez, perdão, interromper rápido. Roberto Martínez, que inclusive carregado pela incrível geração belga. Tão incrível que não ganhou nada também, né? Mas grande geração belga. Portugal tá vindo de muitos treinadores medíocres, né? Sim. Não tá...
Eu teria atacado o Mourinho ali para fazer uma graça nesses. Não, Ele talvez com o Cristiano exagerei. seria bom. Ele com o Cristiano seria Nossa, bom. seria um negócio maravilhoso. Mas o Roberto Martínez é muito fraco e assim, gente, Portugal tem os melhores jogadores do mundo, pô. Nuno Mendes, tem o Vitinha, Bruno Fernandes joga muita bola. No ataque tem boas opções, na zaga também tem boas opções, no gol também tá muito bem. Então é um time que tá ali de elenco, é com certeza o top 5 mundial. Mas não aplica isso. É um time que empata com a Hungria. Você vê a diferença que faz um técnico bom ali, né? Gerindo as suas peças. Não adianta ter um monte de estrela na mão, se você colocar o geninho para treinar o time. Não dá, né? Então, eu acho que eu concordo plenamente com vocês. O que falta para Portugal é isso. E é interessante esse negócio que o João falou da motivação também, porque o Cristiano, eu cravo que é a última Copa dele, tá velhinho, né, já, tá velhinho. Não dá mais, né? Não dá mais. Né? E ainda desempenha bem ali, né, ele é um atleta de alta performance, muito bom, e eu acho que até pode ser uma narrativa aí que Portugal pode usar de inspiração para a Copa, esse último baile do Cristiano, né. Vamos lá então agora para a seleção holandesa, que venceu de 4-0 contra a Malta e também de 4-0 contra a Finlândia, e tivemos um show do Memphis Depay aí, boas atuações, né, a torcida corintiana até fica meio puta com ele, que cadê o Memphis Depay da Holanda no Corinthians, né, acho que precisa... Só risadas, né? Só risadas, né? Ele tá engraçadão lá no banco. Precisa vir, né? Mas a seleção da Holanda está praticamente classificada, né? 16 pontos, 19 gols de saldo. Na próxima data FIFA pode até perder para a Polônia, que passa. Eu colocaria a seleção da Holanda tão duvidosa quanto a seleção da Inglaterra, né? Precisa de muitas atuações individuais para vingar, né, Rafa? Cara, sim, eu acho que a Holanda tá fazendo o que dá. Com os jogadores que ela tem, no grupo que ela está, tem que passar em primeiro também. Eu acho que essas seleções europeias, todos os grupos, elas têm que amassar todo mundo, porque pega algumas seleções ali, pô, Malta, é para você meter 10-0 e rir da cara dos companheiros. Não precisa rir, enfim. Mas tá fazendo o que tem que ser feito. Não é o melhor elenco, né? Não está no top 5 das seleções, acho que talvez nem no top 7, assim, se a gente for pontuar bem, seleção por seleção. Mas o Koeman é um bom técnico, tem bons nomes, o Frank de Jong joga bem, muito bem, o Van Dijk, o próprio Memphis, que realmente desempenha muito bem. Porra, o cara joga muito na seleção. Então acho que é isso, é uma seleção de quartas de final. Eu concordo com o Rafa. Eu acho que quartas de final é um bom teto para a Holanda. Claro, a Copa do Mundo pode surpreender. É uma seleção com bons nomes, não dá para negar. Van Dijk, espetacular, dos pilares defensivos, De Jong, muita qualidade. Gravenberch está muito bem nessa temporada. Cara, e é realmente surpreendente. O Memphis parece que só joga pela seleção, vive para jogar pela seleção holandesa. Queria que ele atuasse assim no Corinthians, sendo bem honesto, mas já que não tem isso, a gente depende de Guinegão, né? Mas uma seleção ótima da Holanda, né? Para quarta de final, acho que tá bom tamanho, concordo plenamente com o Rafa. Eu acho que o limite da Holanda de capacidade é as quartas de final, porque ela não chega num top 7 de times nem de jeito nenhum. Só de seleções que vem na cabeça, tem Espanha, Portugal, Brasil, Inglaterra, Argentina. Para mim, isso daí já são os principais. Mas a seleção da Holanda é uma boa seleção. Uma seleção competitiva. Eu não diria que ela é uma favorita, mas ela é bem competitiva. Eu acho que isso pode dar certo numa Copa do Mundo. Uma Copa é algo, uma competição que não deixa muitas certezas, né? Então, realmente, a Holanda acho que pode surpreender, apesar de não estar ali entre as favoritas para chegar longe nessa Copa. Bom, vamos falar agora da nossa querida seleção Haaland Futebol Clube. Não, brincadeira, vamos falar da Noruega aqui, que na próxima data FIFA tem 3 pontos de vantagem em relação à Itália, está quase garantida na Copa devido ao alto saldo de gols, né? O Haaland é muito bem, mas é aquela seleção, né,
seleção golfinho, né? Ela chega, ela vai fazer uma gracinha e depois vai afundar de novo na Copa do Mundo. Eu acredito nisso, né, João? E você, qual a sua opinião sobre a Noruega? Cara, eu acho que não tem muito o que falar da Noruega, né? Com o grupo que ela tava, acho que é até surpreendente ela tá em primeiro, né? Que assim, acho que demonstra um pouco da fraqueza do futebol italiano também, né? Nos últimos anos. Mas, cara, é o que você falou, a Haaland, pra mim, é uma situação muito carregada. Não teve nessa última convocação, mas é muito dependente de Haaland e Odegaard. Pra mim, claro, facilita muito tendo no meio campo assim, um centroavante matador. E, cara, eu acho que tipo, é uma solução que você falou mal, não tem muito como fugir. Vai fazer uma graça, mas acho que não vai muito longe, não. Não tem muito como se sustentar pra ir longe. A Noruega, assim, saldo absurdo, né? 29 gols é um bagulho estratosférico, eu acho que talvez seja o maior saldo entre todas. Isso até impressiona e até faz a gente pensar que talvez role alguma coisa. Mas, de forma geral, o elenco tem peças, né? Não é um elenco consistente, é um elenco de peças que brilham e o resto são pecinhas de papelão. Então, eu acho que a Noruega pode impressionar na Copa, vai tirar essa vaga da Itália, e graças a Deus tem que fazer uma graça mesmo. Mas na Copa acho que é mais questão de sorte, deve passar por umas oitavas ali, e nas eliminatórias está impressionando, está indo bem. Cara, pra mim a Noruega me lembra muito a seleção da Polônia com o Lewandowski, que é um jogador estratosférico e vários outros operários da bola. E assim, não dá pra saber como que vai ser essa Copa do Mundo, até porque aumentou o número de seleções, não dá pra saber como vai ser os grupos exatamente. Eu acho que a Noruega pode briscar um mata-mata, mas não passa disso. O Haaland joga muita bola, mas é ele, o Odegaard não está jogando bem mais no Arsenal, tanto que tem até papo dele sair do Arsenal. Então, essa seleção da Noruega tá jogando bem, mas eu acho que na Copa do Mundo é só fogo de palha, só. Bom, eu acho que vale a pena a gente destacar, já que foi citado aqui, o que está acontecendo com a nossa querida Itália, né, gente? Eu, assim, que gosto muito de história do futebol, né? Eu fico até meio chateado com essa fase aí, né? Porque, porra, era uma seleção brilhante até 2006, parece que depois que ganhou a Copa do Mundo, sei lá. Foram descansar, né? Foram descansar. Tipo, é um decréscimo de rendimento, assim, uma queda de qualidade muito grande, né? E não vai para a Copa, já tem tempo já, sei lá, só para destacar aqui minha indignação aí com a nova geração italiana. Bom, a gente pode ir agora para a nossa próxima seleção, grande seleção da Bélgica. Tá praticamente classificada, né? A gente já sabe que é nome certo essas seleções na Copa, né? Tem que vencer o poderoso Cazaquistão ou Liechtenstein na próxima data FIFA. Bom, eu acho que... Você falou grande seleção da Bélgica e o poderoso Cazaquistão. Poderoso, cara. Tô no mesmo nível eles. O mesmo patamar. Foi de marola só, mas então... Tá incrível a geração belga, rapaziada. É chovendo molhado, né? Aquela seleção que a gente sabe que os narradores brasileiros, não sei porquê, tem aquela questão a Bélgica é perigosa. Né? Aí chega lá no jogo e sempre dá uma para trás, né? Rafa, mais do mesmo das últimas Copas ou tem alguma diferença aí nessa nova Bélgica? Ousa falar menos do mesmo. Porque menos do mesmo. Já estão velhinhos, né? De Bruyne já tá começando ali, ainda faz muito bons jogos, mas está começando a caducar. Tem bons nomes, né? Tem o Fenda, tem o Ketelari da Atalanta, Trossard, mas assim, o Lukaku já começa a decair, tem o Doku, que é novo. Eu acho que a seleção tá tentando se renovar, mas não com o mesmo nível que as peças antigas tinham. Cara, então, eu acho que, tipo, a geração belga já foi, né? Não tem muito o que falar. Eu acho que é uma seleção mais fraca do que as que disputou as últimas Copas. Já foi uma seleção que ofereceu mais perigo. Mas eu não vejo muito potencial para ir longe dessa seleção, não. Não tem, tipo... Claro, alguns bons nomes individuais, mas a seleção em si, eu acho que não me agrada muito. A seleção belga, ela continua o mesmo de sempre, só que agora parece que piorada, né? Porque perdeu os nomes que eram brilhantes, quer dizer, o De Bruyne continua lá, o Lukaku continua lá, mas não estão no auge mais. Por exemplo, a Bélgica de 2018 era um time muito melhor, a de 2022 já estava em
decréscimo e agora tá mais ainda. Tem nomes novos, né, como Doku, Trossard, mas também não são jogadores, assim, da primeira prateleira do futebol mundial, como o Hazard era, como o De Bruyne era, e para mim ainda continua sendo, mesmo velhinho. E para mim a seleção belga, eu acho que ela é pior, até muito pior que a seleção da Holanda, que eu já não acho uma seleção encantadora. A Bélgica vai ficar na mesma do que sempre foi, que é quartas, oitavas de final e é isso. Bom, eu sou muito fã do Doku, mas eu acredito que é muito difícil se pautar em um só jogador ali, apesar de que o De Bruyne, como vocês falaram, apesar de velho, continua bem, né? Mas eu concordo com vocês, não chega muito longe não nessa próxima Copa. Vamos lá falar um pouquinho agora sobre a nossa querida Espanha. Está praticamente classificada, 3 pontos de vantagem do segundo colocado, com um jogo a menos. E na próxima FIFA vai receber as poderosíssimas Geórgia e Turquia, né? Então tá com um pezinho na Copa do Mundo, né? Praticamente. Me agrada a seleção da Espanha. Eu acredito que é uma seleção que teve que se reinventar depois de alguns medalhões se aposentarem ali, né? E acho que fez isso bem, de certa forma. E tem também um dos principais jogadores, se não o principal jogador de futebol mundial aí, que é o Lamine Yamal. Onde chega para você a Espanha na Copa, João? Cara, eu acho que a Espanha é uma das fortes candidatas para a Copa do Mundo. Eu acho que com esse elenco da Espanha, com o Yamal, uma crescente incrível, já um craque, com 18 anos, isso para mim é incrível. Pedri também, maestro do meio campo, são muitos bons jogadores. É uma seleção que, cara, eu queria que soube se reinventar bem, como você mesmo disse, mal. Não sentiu muito peso que todos esses veteranos dessa geração vitoriosa da Espanha que se aposentou. Então, cara, eu acho que a Espanha é um forte candidato. O De La Fuente foi, cara, um achado incrível. Eu não tem nem como explicar isso aí, foi um achado incrível. Acho que demonstra que, por ser um elenco muito jovem, ser um treinador que já trabalhava com as categorias de base da Espanha, talvez tenha ajudado. Mas, cara, para mim é uma seleção que tem muito potencial e, para mim, se jogar bem, se jogar direitinho, tem como chegar na final, tem como ser campeão do mundo. A Espanha é um absurdo, né? Defensivamente, eles não tomaram um gol sequer nessas eliminatórias. Tudo bem, o grupo também é fraco, igual de todas as outras seleções, mas não tomar um gol sequer é um negócio impressionante. E eu nem tenho muito o que falar da Espanha, acho que vale destacar até como a Turquia vem atuando bem, tem apenas uma derrota só, deve ir para a repescagem e deve passar. É um bom time, tem bons nomes, e a Espanha é isso aí, a Espanha é para chegar na final, semifinal, tem um baita elenco, um baita treinador, e é isso. Cara, a Espanha não ter tomado nenhum gol é absurdo, porque as seleções que pegaram são fracas, mas a seleção da Turquia tem bons nomes. Até a própria seleção da Geórgia tem um bom ataque com o Mikal Tadze, com o Kvaratskhelia. E não sofre, a Espanha não sofre, a Espanha é favorita, ela domina todos os adversários, não tem um jogo que você vê que ela passa sufoco. Para mim, ela e a Argentina são as duas seleções que chegam mais fortes para essa Copa. E o elenco dessa Espanha não é só para essa Copa, né? É para essas e para outras Copas. É um elenco muito forte, muito, muito trabalhado, novo, rejuvenescido. E para mim, a Espanha chega como uma franca favorita. Eu acredito que aí dessas seleções europeias, assim como a gente comentou aqui antes, né, Copa do Mundo é um grande mistério, né, de como que vai ser as coisas, né? Mas se seguir a lógica, é uma seleção para ser campeã do mundo. Tomara que não caia na frente ali do Brasa, né? Porque eu ainda tenho uma leve esperança de alguma coisa, né? Mas agora, para fechar as seleções da Europa, queria comentar sobre a Croácia. Perdão. A Croácia tem 3 pontos de vantagem do segundo colocado, um jogo a menos. Também é outra praticamente classificada para a Copa, porque precisa empatar com a grandiosa seleção das Ilhas Faroé. Então, é uma seleção que está praticamente cravada ali na Copa do Mundo. Eu gosto, assim, de azarões no futebol. Eles fizeram uma campanha histórica em 2018, né? E apesar de não ter o mesmo elenco base ali,
eu acredito que é uma seleção bem consistente. Óbvio que não para chegar numa final de novo, só se acontecer alguma cagada ensaiada aí no meio do caminho, mas eu vejo com bons olhos a seleção da Croácia. E você, Pedrinho? Cara, será que a Croácia é um azarão mesmo? Porque em todas as Copas ela tá chegando em semifinais, chegou em final. Cara, eu acho que a seleção da Croácia, por uma Copa, eu tenho mais confiança nela do que numa seleção da Bélgica, da Holanda, por exemplo. Mesmo que o elenco da Croácia não seja tão forte quanto esses, na Copa do Mundo eles sempre rendem. E, cara, pra mim a Croácia é aquele patinho feio da Europa, mas ele é um patinho feio muito, muito bom. Muito bonito. Muito bonito. É um patinho feio e bonito, cara. Eles sempre estão rendendo. Eliminou o Brasil, né? Fatídico o jogo. Mas essa seleção da Croácia, ela é sempre encardida de jogar contra. A Argentina passou o carro delas na semifinal, mas a caminhada deles até a semifinal foi muito bela. Mesmo passando pelo Brasil, foi uma caminhada bela até a semifinal. E de 2018 é absurdo também. A seleção da Croácia, para mim, ela tem um problema que é o grupo. Eu já falei várias vezes dos grupos das seleções europeias, mas o da Croácia é elevado ao quíntuplo, né? Porque Gibraltar, Montenegro, Ilhas Faroé e República Tcheca, não dá para medir, gente. Não dá para medir. A Croácia tomou um gol, ok, mas não dá para medir. Eu acho que a Croácia tem que fazer uns amistosos bons contra boas seleções para a gente testar esse nível dela de fato agora. Porque tudo bem, eu concordo com o Pedrinho, é uma seleção constante, mas os nomes envelheceram, né? O Brozovic, Modric, todos os Ites já estão um pouco mais velhinhos. Tem alguns ali que estão se renovando, mas de forma geral a seleção envelheceu bem. Então eu acho que agora precisa de um teste de verdade para essa seleção, para a gente ver o nível que ela está e que vai chegar para a Copa. Eu concordo com o que o Rafa falou, os nomes envelheceram, mas eu concordo que é uma seleção muito constante. Acho que em 2022 provou que não era a seleção de uma Copa histórica, só de uma Copa, que nem foi 2018. Conseguiu se estabelecer, claro, é o que o Rafa falou, não tem como colocar esse grupo como parâmetro. Porque, desculpa, Gibraltar não dá, cara. Sim, não dá. Não dá, mas todo respeito, mas não dá. Eu acho que é bem o que o Rafa falou, né? Testar uma seleção nos amistosos para ver como é que faz, mas o coletivo da Croácia é sempre muito forte, mesmo com os nomes envelhecidos. É uma seleção que pode surpreender, que assim, eu não descarto mais, eu não coloco mais como um azarão, porque para mim já é uma realidade, mas é realmente testar esse elenco novo para ver como se sai contra as seleções realmente competitivas. Eu concordo aí com o que vocês falaram. Eu coloquei mais essa questão do azarão pela primeira, que foi de 18 ali, né? Onde ela realmente brilhou, né? E eu gosto dessa dinâmica da Copa do Mundo de nos apresentar algumas alternativas boas de seleções, né? A Croácia realmente vem para brigar ali, como sempre, e quero ver como que vai se sair nessa próxima Copa. Vamos falar um pouquinho agora, passando da Europa para a África, que tiveram vários classificados, né, nessa data FIFA. Como uma primeira seleção, a gente vai comentar um pouco por cima aqui alguns pontos interessantes. A África do Sul, né, ela empatou com o Zimbábue por 0-0 e ganhou de Ruanda por 3-0. E depois de 16 anos, né, desde a Copa da África, que nos classificava, vamos ter a África do Sul na Copa do Mundo. Também tivemos aí a classificação da Argélia, ganhou de 3-0 da Somália e 2-1 de Uganda, e não jogou as últimas duas Copas. Vocês também têm esse sentimento que eu tenho de... É legal ter esses nomes na Copa, eles são alguma pedra no sapato aí de vários medalhões aí do futebol, né? O que você acha aí sobre essas participações dessas seleções na Copa, Rafa? Cara, eu acho que a Copa é feita disso. Para mim, a Copa não é feita do... Claro, o vencedor é muito importante, as semifinais, mas acho que a Copa ela tem uma mística em volta dela, que é isso, é a união dos povos ali em um lugar só, todo mundo cantando, feliz. Pode ver que na Copa não tem esse bagulho de rivalidade, briga de torcedor, porque é um torneio muito especial, ele é muito único, e eu acho que é feito disso. Quando o Panamá fez o gol, acho que foi contra a Inglaterra, que eu me lembro, a torcida desabando, tomando um 6-0, eu acho, era uma goleada assim.
Isso é muito bonito de se ver, e é muito legal ver essas seleções, África do Sul, Cabo Verde, dentre outras aí que já se classificaram. É muito legal ver isso, porque a Copa para mim é feita disso, é feita dessas pequenas histórias que conseguem se tornar grandes e ter mais visibilidade nesse que é o maior torneio de seleções do mundo. Né? Cara, eu concordo com o Rafa. A Copa do Mundo é sempre um momento muito mágico, é sobre a união mesmo. Todo mundo se une, cara, não tem briga, todo mundo querendo torcer, todo mundo querendo aproveitar o momento e desfrutar o momento. Eu acho que é muito legal. Com o aumento das seleções, do número de participantes, isso proporciona. A gente viu a festa de todo o país, de todo Cabo Verde, quando a seleção se classificou. Então, cara, é espetacular. Isso, Copa do Mundo é feita para esses momentos. Então, claro, vai ser mais legal ainda se Cabo Verde marcar um gol, por exemplo. Eu acho que vai ser até mais divertido de olhar do que, como o Rafa falou, do Panamá. Então, cara, acho que vai ser muito legal ter essas seleções, é muito legal, que assim, esse aumento permite isso, então, muito interessante de acompanhar e ver essas novas histórias surgindo. E claro, é a oportunidade da vida para muitos jogadores. Então, todo mundo sabe que uma Copa do Mundo boa transforma uma carreira do atleta. Então, quem sabe a gente não acha algum novo craque surgindo dessas seleções também. Então, é sempre bom pensar por esse lado. Eu vou completar o que o João falou, porque esses jogadores, eles têm uma oportunidade, porque eles jogam em seleções que não têm visibilidade. Seleção de Cabo Verde, seleção da África do Sul. E numa Copa, pode tomar um 5-0. Se ele faz um gol, joga bem, talvez ele seja olhado por um time de médio escalão da Europa. E se torna um jogador relevante até para o futebol mundial. E para mim é bonito de ver essas seleções, porque elas estão na Copa para se divertir, não só para só jogar futebol. Eles estão lá para ser o povo que eles são, a alegria que eles são. A África do Sul, a Copa na África do Sul, a alegria que eles estavam de jogar a Copa, da Copa ser sediada no país deles. Dá para ver a alegria desse povo. E é bonito de ver o mundo inteiro reunido em uma competição de futebol. Eu concordo com vocês e até vou pegar esse ponto aí do Cabo Verde, né? E comentar os resultados aí deles da última data FIFA. Empatou em 3-3 com a Líbia e ganhou de 2 Eswatini por 3-0. Tem sua primeira classificação da história e é o menor país aí, informação também para mostrar que o nosso programa não é só essa lorotinha, né? É o menor país em extensão territorial disputar uma Copa do Mundo. Então imagina a alegria desse povo se calhar de marcar um gol, né? Vai ser algo muito bonito de se ver, aquelas histórias que a gente curte muito, né? Assim como o Panamá, que o Rafa citou, né? Quer mais informação? Quero. Cabo Verde tem 500 mil habitantes. É praticamente uma cidade de médio porte do interior de São Paulo, né? Mas... Dá para montar a seleção bauruense, hein? Dá para montar a seleção bauruense, campinense, enfim. Bom, passando por outra seleção, essa eu queria até comentar um pouco aqui sobre os resultados. Uma seleção que vem surpreendendo aí nessas eliminatórias da África, que é a da Costa do Marfim. Nessa última data FIFA aí ganhou de 7-0 de Seychelles e 3-0 do Quênia e não joga a Copa desde a Copa que ocorreu no Brasil em 2014. Pedrinho, é uma seleção até que com bons resultados, bons nomes ali, né? Uma boa seleção. Cara, a seleção da Costa do Marfim, ela é uma seleção que para mim fazia falta na Copa do Mundo. É uma seleção que é uma dos maiores do continente africano e é legal ela estar de volta. Óbvio, não vai ter um resultado como uma seleção europeia, mas assim, a seleção da África do Sul tem bons nomes, da Costa do Marfim, perdão, tem bons nomes, e para mim essa seleção, como a Costa do Marfim, o Senegal, são seleções africanas que são encardidas, difícil de ganhar, são disputados os jogos. Então, João, o que você tem a dizer sobre a seleção da Costa do Marfim? Cara, eu não vou negar, não vou ser mentiroso e falar que eu acompanho ativamente a seleção da Costa do Marfim, mas, cara, é muito interessante, né? Tipo, é uma seleção que não participa faz tempo, e acho que vai muito sobre essa mística. Peço perdão por não saber comentar o máximo, assim, da Costa do Marfim, mas, cara, é o que a gente sempre fala, Copa do Mundo, cara. Todo mundo pode surpreender. Não vou mentir e falar assim, nossa, eu conheço a seleção inteira. Tem bons jogadores, o Haller tá interessante toda a batalha que ele teve, poder ser coroado depois de toda a batalha que ele teve com o câncer, jogar uma Copa do Mundo. Então, cara,
não tem muito o que falar, na minha opinião, sobre a Costa do Marfim. É interessante, eu acho muito legal, porque a gente já falou de várias seleções poderem jogar, então acho que é mais isso mesmo. Bom, então vamos finalizar aqui o bloco da África, né? Só dando o resultado aqui de outras 3 seleções que são esperadas estarem na Copa do Mundo já, que é a do Egito, que ganhou de 3-0 do Djibouti e 1-0 de Guiné-Bissau, se classificou nessa data FIFA. Gana também ganhou de 5-0 da República Centro-Africana e 1-0 de Comores. E Senegal, para finalizar a lista aí da África, ganhou de 5-0 do Sudão do Sul e 4-0 da Mauritânia. Bom, agora eu vou passar aqui só para comentar por cima mesmo os resultados, para o Pedrinho falar um pouquinho sobre quem se classificou nas eliminatórias da Ásia nessa última rodada. Na última rodada, na última data FIFA, na Ásia se classificaram a Arábia Saudita e o Catar. A primeira vez que o Catar se classifica por eliminatórias, porque jogou a última Copa, mas como sede. Dessa vez eles vão como time de eliminatórias. A Arábia Saudita passou ganhando da Indonésia por 3-2 e do Iraque empatou com o Iraque em 0-0 e passou na repescagem. E o Catar empatou com o Oman e empatou de 0-0 com o Oman e ganhou dos Emirados Árabes Unidos por 2-1. Bom, passando agora a palavra para o João aqui, para ele falar um pouquinho, né, sobre as eliminatórias da CONCACAF, né? Como que está a situação aí, João? Bom, vamos falar aqui com o CONCACAF. A gente já tem 3 seleções classificadas, que são os países sede, né? Então, a gente tem Canadá, Estados Unidos e México já classificados, e as eliminatórias ainda estão em disputa, e, cara, tá tudo bem apertado. A gente ainda tem 2 rodadas, lembrando que, assim, a gente está na 3ª fase das eliminatórias da CONCACAF, onde 12 seleções são divididas em 3 grupos. O primeiro colocado de cada grupo se classifica direto para a Copa do Mundo, e os 2 melhores segundos colocados vão disputar a repescagem internacional entre confederações. Então, se as eliminatórias acabassem nesse momento, a gente teria como classificados para a Copa do Mundo Suriname, que está na frente do Panamá pelo gol pró. Então, são campanhas muito parecidas. No grupo B, a gente teria a Jamaica, e no grupo C, Honduras como os classificados da Copa do Mundo. Já seguindo os segundos colocados, Curaçao estaria classificado para essa repescagem, e tá uma disputa bem forte pelo saldo de gols. A Costa Rica estaria se classificando para essa repescagem. Então tá tudo muito apertado, 2 rodadas, tudo pode mudar. Vai ser muito interessante analisar essas soluções da CONCACAF. Bom, e já que você citou as repescagens, eu queria passar a palavra para o Rafa, saber aí um panorama, de como que está aí a repescagem asiática, africana e a intercontinental no momento, Rafa. Vamos lá. A repescagem na Ásia está Iraque e Emirados Árabes Unidos. Eles estão em segundo lugar dos seus grupos e provavelmente vão para a repescagem asiática e vão enfrentar-se por uma vaga na repescagem internacional, ou seja, ainda vai ter mais uma após a primeira. Os jogos de ida e volta eles vão todos ocorrer em novembro. Já na repescagem africana, Nigéria e Gabão vão se enfrentar e Camarões e Congo também vão se enfrentar nessas semifinais da repescagem, e aí os vencedores vão ir para a final e um deles só vai passar para a Copa do Mundo de fato. Os jogos acontecerão em novembro, lá em Marrocos, e os vencedores vão se enfrentar nessa final, como eu já disse. E por último, a repescagem intercontinental, que abrange todos os continentes, já tem a disputa de Bolívia e Nova Caledônia, que jogaço. Se for na altitude, a Bolívia ganha. Eu tenho um ponto aqui para destacar, né? Inclusive, sobre esse grande jogo. Perdão aí te interromper, mas já foi dito pelo maior ídolo da história da seleção boliviana, né? O Marcelo Moreno. Ele falou que, inclusive, se a Bolívia passar dessa repescagem intercontinental, que ele vai se preparar para jogar a Copa do Mundo. Ele vai se desaposentar para poder jogar a Copa do Mundo, que foi o grande sonho da vida dele. Nova informação aí para a galera que está assistindo o resenha. Pode continuar, Rafa. E eles estão esperando também 2 seleções da CONCACAF para fazer a repescagem, que vai ocorrer lá em março de 2026, valendo apenas 2 vagas para a Copa do Mundo. Beleza, então fechado aqui o bloco, antes de passar para o nosso terceiro, eu vou falar todos os classificados até o momento, né? De países sede, a gente tem Canadá, Estados Unidos e México. Na África, África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.
Na América do Sul, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai. Na Ásia, Arábia Saudita, Austrália, que joga, né, pela Confederação Asiática, né? Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia, que é um nome também bem aqui, bem diferente aí nessa Copa, Catar e Uzbequistão. Na Europa temos a Inglaterra e na Oceania a Nova Zelândia. Lembrando aqui a todos que esse programa tem o oferecimento de Vozes Extraordinárias e NHO Imóveis. Rapaziada, vamos lá agora para o nosso novo quadro aqui do Resenha FC, que é o Boletim do Resenha. Ele vai funcionar da seguinte forma: temos aqui alguns destaques positivos e negativos dessa data FIFA, e a gente vai ter que agir como professores. Então, aqui até homenageando um grande nome aí do nosso futebol brasileiro, tem o Pofechou, Vanderlei Luxemburgo, e a gente vai ter que colocar esses jogadores em 4 categorias, que é passa com sobras, passa raspando, fica de recuperação e reprovado. Tá aí as caretinhas do Luxa, lindo, maravilhoso, para representar, né, cada uma desses itens. Vamos lá, então, começar pelo nosso querido Memphis Depay. Eu fecharia o Memphis na seleção holandesa como um passa com sobras. E você, Rafa? Cara, para mim ele também vai estrear o passa com sobras, porque jogou muito bem os 2 jogos, né, dando assistência, fazendo gol. Ele é uma peça fundamental nessa Holanda. Se tirar o Memphis Depay da Holanda, a Holanda não é a mesma e, decai legal o nível. Então ele é muito importante, vem jogando muito bem. No Corinthians não faz a mesma coisa, porém na Holanda ele cumpre bem o papel dele, passa com sobras. Concordo, não tem muito o que acrescentar, acho que o Rafa já falou tudo. O Memphis é essencial para a Holanda, não tem muito como fugir, é o maior artilheiro agora, né, 53, 54 gols, acho que é 53, se eu não me engano, e passa com sobras para mim. Ele é uma liderança, né, da Holanda, ele e o Van Dijk são as 2 lideranças desse time, então, para mim, passa com sobras até pela questão da liderança que ele tem em campo. Bom, então, concordamos todos aqui. Eu não gosto quando a gente concorda todo mundo, né? Mas tudo bem. Então, aqui no primeiro nome, passa com sobras o nosso querido Memphis Depay. Vamos agora para um nome da seleção brasileira, que é o Estevão, né? O Estevão, pensando em titularidade, eu colocaria ele num passa raspando, porque ainda não é uma certeza. E você, Pedrinho? Pra mim ele entra no passe raspando mais pela competição, porque ele jogou até que bem a data FIFA. O jogo contra o Japão ele não fez muita coisa, mas também ele entrou no segundo tempo na fogueira para se resolver ali. E pra mim é um passe raspando, mas ele é muito bom jogador. Eu acho que só pela competição ele passa raspando, mas se dependesse se ele tivesse uma seleção mais fraca, ele com certeza estaria num passa sobrando, mas sobrando muito. Eu acho que o Estevão vai ter que passar raspando também, vou ter que concordar com meus companheiros, porque na questão de titularidade eu ainda acho que ele tenha, não que ele tenha que se comprovar mais, mas tem muitos bons jogadores ali para disputar a vaga com ele, mas ele vem fazendo por merecer, então passar raspando, tá dentro. Cara, eu vou ter que concordar com vocês, infelizmente não vai ser dessa vez que a gente vai discordar, né? Eu receio que vai ter um nome mais pra frente que a gente vai discordar, mas... Cara, pra mim passa raspando também. Passa raspando. Bom, então aqui para todo mundo concordar novamente, o Estevão ficou na nossa querida categoria passa raspando. Vamos agora para um próximo nome, que é, sim, lindo nome, ótimo zagueiro. Dito isso, nunca mais pise na seleção brasileira, que é o nosso Fabrício Bruno, que reprovado, o professor ia ficar louco com ele em campo, né? O João, o que você colocaria aí? Tem algo diferente do que reprovado, Fabrício Bruno? Cara, eu acho que é unanimidade, né? Ser reprovado, né? Vocês viram, né? A gente assistiu o jogo junto, vocês viram como eu fiquei feliz com a atuação do Fabrício Bruno, né? Mano, não tem muito o que falar, cara. Reprovado. Foi vergonhosa a atuação dele, cara. A gente até teve uma discussão, né? Que a gente tava assistindo o jogo junto, que eu tava querendo que o Slot tirasse ele no meio do jogo, porque ele só tava fazendo... Vamos falar, o Real só tava fazendo merda. Não tem muito que falar. Pra mim é reprovado por muito. Nunca mais pisa na seleção. Pelo amor de Deus, nunca mais nem cogita, nem deixa em pré-lista. Passa longe isso. Caramba!
Pra mim é reprovado também. Tem uma crítica, Pode falar. A nota do SofaScore pra ele. Vergonhoso isso, velho. Sacanagem, 6,5. O cara entrega 2 gols e ele toma 6,5. Isso é loucura. A esposa do Fabrício Bruno trabalha no SofaScore. Sei fato. E o cara, vale ressaltar também, o Casemiro desconvocando o Fabrício Bruno, porque ele deixa nítido o que é fora. Foi bem boa essa fala dele. Mas tá reprovado, né? Eu acho que é unanimidade nossa aqui, né? Fabrício Bruno, ali a carinha do moleque, reprovado. Pô, fechou, você é moleque, você é chafado, então tá fora da seleção, eu acredito, né? Não tem muito o que fazer nesse sentido. Próximo nome aqui da nossa lista, temos o nosso querido goleiro Hugo Souza, e eu acho que vai ser o primeiro ponto aqui que a gente vai discordar, né? Eu colocaria ele na categoria do tá de recuperação, mano. E você, Rafa? Cara, pensando nos outros nomes que vão vir, eu tô muito entre o tá de recuperação e o tá reprovado, porque eu sei, é duro, pô. Eu sei que tem muitos nomes bons que estão para vir, então eu acho que talvez o Hugo tenha que ficar no tá reprovado, tá? Porque não tem algo a se destacar da atuação dele? Não tem, né? Falhou no terceiro gol, né? Falhou no terceiro gol, ele espalmou aquela bola que, assim, se entra, acabou a vida dele na seleção. Então, cara, e não fez nenhum milagre, assim, no jogo, as bolas que ele defendeu foram no meio. Eu gosto muito do Hugo, mas não foi o jogo para ele, então, com base nessa atuação, para mim, tá reprovado. Eu concordo com o Rafa. Eu vou ter que discordar, mano. Pra mim, acho que eu vou concordar com o Mal. Tá de recuperação, porque eu acho que não foi o fim da linha pra ele ainda. Claro que por essa atuação. Eu vou defender o Hugo Souza com unhas e dentes. Pra mim, acho que todo o contexto do jogo não favoreceu ele, mas, cara, pra mim, tá de recuperação, não foi o fim da linha pra ele. Claro, como titular, talvez tenha sido o fim da linha, mas no contexto geral de convocação, pra mim, acho que no futuro não foi o fim da linha pra ele, não. Cara, então, eu acho que a gente... Pode ir, Pedro, perdão. Eu acho que a gente tem que colocar ele no Fica de Recuperação, porque eu acho que os próximos nomes, acho que todos estão meio que garantidos na Copa. São jogadores que provavelmente estarão nas convocações. Eu acho que o Hugo não tem nenhuma chance de jogar na Copa do Mundo. Já os outros, eu acho que eles com certeza vão entrar em algum momento da Copa. Bom, eu vou fazer o papel do advogado do diabo, vou mudar meu voto aqui agora, então. É só para que isso? Meu querido amigo João. Que isso? Vou colocar aqui o nosso querido Hugo Souza, então. Pois eu defendo o Hugo Souza com unhas e dentes, eu não vou abandonar ele. Ele só não defende as bolas, né, João? Que isso? Vou defender meu mano Hugo Souza, como o nosso Mr. Ancelotti disse. Cara, não vou largar ele, não vou abandonar ele, não vou mudar meu voto. Sou fiel. Dito isso, o problema é seu, porque você é a minoria, então ele ficou ali no reprovado pelo nosso querido Fechou. Bom, vamos agora para o nosso próximo nome aqui, que é o Cristiano Ronaldo, que tem algo importante a ser ressaltado sobre o Cristiano, né? Ele é um cara ali que perdeu um pênalti, né? Uma das principais qualidades dele, quer dizer. Então eu colocaria, só para causar um pouquinho aqui, eu colocaria que o Cris está de recuperação, né? Nossa. Não concordo. Assim, os 2 gols que ele fez contra a Hungria foram 2 gols dentro do gol praticamente. Mas eu acho que ele é uma liderança para Portugal e ele jogou, fez 2 gols para mim, perdeu o pênalti, claro, mas eu acho que ele entra no passo raspando, ele tá quase de recuperação, mas muito quase. Eu pensei nisso porque vão vir nomes bons aqui, tá? Mas assim, muito do meu agrado, né? O Cristiano Ronaldo, gosto muito dele. Não colocaria nessa categoria em tons normais, né? Mas visto os nomes, eu colocaria no tá de recuperação. Mas e você, Rafa? Não, para mim eu acho que eu vou concordar com o Pedrinho. Para mim ele passa raspando.
Ele fez 2 gols, ele perde o pênalti, é verdade, mas eu concordo com tudo que ele disse, ele é o grande nome dessa seleção, é ele que faz essa seleção jogar, acho que ele comanda mais que o próprio técnico, se deixar. Pô, a gente vê ele ali, novamente, repetindo o que eu tinha falado já do vídeo no final do jogo, ele tá em pé, pô. Ele tá ali, basicamente, do lado do técnico falando, então eu acho que por mais que esteja começando a caducar, ele passa ali. Cara, eu vou concordar com o Pedrinho e com o Rafa. Cara, mesmo que eu não concordasse, só para deixar o Maurício perder, eu concordaria, mas, cara, acho que é muito que o Rafa e o Pedrinho falaram. O Cristiano Ronaldo ainda é uma figura de liderança muito importante para Portugal. Como o Rafa falou, tá começando a caducar, mas ainda é uma figura muito importante para essa seleção. Então, para mim, passa raspando também. Então, vamos fechar nessa, né? Infelizmente, eu vou ter que ceder aqui agora. Infelizmente não, porque eu gosto muito do Cristiano, né? Então, eu colocaria ele também ali naquela categoria, mas não vou mudar meu voto, né? Vou fazer igual o João, vou manter o pé firme aqui. Mas, para mim, é isso. Então, finalizando aqui, o Cristiano Ronaldo, ele tá ali na categoria do passa raspando, e é um lugar justo para ele, certo? Então, vamos agora para o nosso próximo nome, que é o Matetá, né? Assim, um nome que não estava frequente, ele já tinha chegado a ser convocado antes? Eu não tenho essa informação. Não tem essa informação também. Eu acho que já foi. Mas é um nome ali que não é certeza, né? A França tem muitos excelentes jogadores. Não, na verdade, deixa eu só me corrigir. Acho que o Talvin já tinha sido convocado, certo? Ele foi para a Copa. Ele foi para a Copa. Talvez foi campeão em 2018. Então o Matetá é a primeira vez, sim. Primeira convocação, né? É um nome ali que me parece muito um teste, né? Assim, nós vamos até ser um pouco injusto com ele, colocar ele aqui nessa questão. Inclusive, eu quero que os meus comentaristas aqui depois comentem um pouco sobre a atuação da França, né, nessa última data FIFA. Eu colocaria o Matetá ali no tá de recuperação, porque é um teste, né? Meio que não é um nome que talvez vá para a Copa, né? O que você acha, João? Cara, eu acho que não é um nome muito forte, talvez vá para a Copa, assim, é uma seleção de muita qualidade da França. Claro, marcou um gol importante, mas, cara, ainda assim, tipo, comentando sobre o jogo da França, é o que a gente fala, né? É o que a gente ficou falando esse programa inteiro. Não dá para uma seleção, não dá para empatar com uma seleção fraca como a Islândia. Tipo, a gente falou, o grupo da eliminatória, essas seleções tem que amassar, tem que passar o carro. Não foi o que a França fez. Então, cara, muito complicado isso. Eu acho que é um elenco muito forte da França. É uma seleção que nessa convocação não teve os principais jogadores. A gente não teve o Mbappé, por exemplo, não teve vários jogadores bons assim. Tanto é que a gente teve o Thauvin como titular também. Thauvin que não era convocado desde 2018. E, cara, pra mim, eu acho que fica de recuperação também por ser mais um teste, igual você falou. Eu concordo que ele fica de recuperação por ser um teste, mas pra mim ele é um bom jogador. Ele joga muito bem no Crystal Palace. O Crystal Palace que é um time muito competitivo na Inglaterra, tá em sexto na Premier League. Então eu acho que ele pode se consolidar ainda mais nessa seleção, porque ele é um centroavante forte, diferente, eu acho, até um pouco das características de outros jogadores da França. Então acho que ele pode ir para a Copa mais pelas características dele ser um centroavante forte, brigador e também veloz. Então acho que ele pode ir para a Copa, mas ele não é certeza de nada. Então por isso eu também concordo que ele fica no passe raspando, mas foi uma boa data FIFA dele, inclusive. Eu concordo com vocês, a gente tem um problema que o passa raspando tá lotado, né? Então a gente vai ter que resolver essa parada aí. Até por isso eu colocaria ele no fica de recuperação. Eu colocaria ele nessa categoria. Eu concordo com tudo que o Pedrinho disse. Porém, ele não faz nenhum gol nos 2 jogos, é um atacante, né? Ele joga muito bem o segundo jogo, mas não tem a influência suficiente para agregar um gol para a França. Então eu colocaria ele no fica de recuperação, por mais que eu ache um bom jogador, sim. Não, vou ter que corrigir, Rafa. Ele marcou gol sim contra a Islândia, tá? Marcou contra a Islândia no chute Marcou cruzado. Ele Marcou. desvia um chute cruzado. Bom, então, fechando aqui o Matetá, a gente coloca ele ali no fica de recuperação, certo? Só se tirar alguém do passar raspando.
Mas eu não acho que não dá pra tirar o Cristiano Ronaldo. Eu não consigo acho colocar não. Eu também não. Entre o Cristiano Ronaldo e o Mateta. Com todo respeito. Cristiano Ronaldo. E o Estevão é, assim, indiscutível contra o Mateta pra mim. Sim. Pra mim não dá. Bom, então acho que aqui tá tudo certo entre os comentaristas. Eu acredito que ali é uma posição justa, o Mateta tá no fica de recuperação. Vamos agora para o nosso querido Mikel Merino. O Merino tem sido um ótimo nome da Espanha aí nessas eliminatórias, feito muitos gols. E agora estamos numa posição complicada, né? Que o nosso próximo nome também é muito bom. Eu fecharia ali o Merino no passa raspando e teria que descer alguém ali, hein? Eu acho que poderia subir alguém. Eu acho que poderia subir alguém, talvez. Mas eu acho que ele passa sobrando. Porque ele é um canivete suíço para a seleção para a seleção espanhola. E também para o Arsenal. Ele já jogou de segundo volante pelo Arsenal. Já jogou de meio armador pelo Arsenal. Já jogou de centroavante pelo Arsenal. Então ele é um cara muito versátil. Ele pode muito bem desempenhar o papel até de 9, que a Espanha não tem um cara tão firme. Então eu acho que ele consegue jogar na seleção até de um 9, um falso 9 ali. E eu acho que o Merino ele passa com sobras porque ele é um excelente jogador desde a época de Sociedade e agora no Arsenal ele tá muito melhor. Cara, eu concordo com tudo que o Pedrinho falou. Pra mim, passa sobrando também. Eu acho que não tem... Eu acho que questão de impacto, eu acho que ele foi mais decisivo para a Espanha do que a gente tá analisando o Estevão e o Cristiano Ronaldo, que tiveram no passo raspando. Então, pra mim, acho que passa sobrando também. Eu concordo com vocês, para mim ele passa com sobras, e acho que vocês já falaram tudo, eu só queria complementar que ele teve nota 10 no SofaScore contra a Bulgária, então não tem muito o que falar. Que deixou o SofaScore, que deixou de ser parâmetro depois de ter dado um 6,5. O SofaScore não virou mais informação. Então é isso, perdendo aqui novamente o apresentador, a gente coloca ali o Merino não passa com sobras. Agora a gente vai ter um grande problema com o nosso último nome da lista, que é o Luka Modric. O Luka Modric, para mim, cara, pela idade e tudo mais, eu colocaria ele num passa com sobras. Mas passa com sobras não, passa raspando, perdão. Mas aí a gente teria que descer um dos dois, o Cristiano ou o Estevão. O que nós vamos fazer, rapaziada? Recuperação. Peço perdão pro Modric aí, todo respeito, mas não vai dar. A vida é cruel, né? Acontece. A vida é cruel, mamão. A vida é cruel, a gente já ocupou as vagas e pra mim não tem espaço para ele. Eu acho até válido a gente acrescentar que o Modric foi titular em um jogo só, ele entrou no segundo tempo apenas do jogo contra Gibraltar, e teve atuações assim, discretas, nada demais. No primeiro jogo, um empate contra a grandiosa República Tcheca, e depois Gibraltar você tem que vencer, né? E ele entrou no segundo tempo. Então, para mim, nesta data FIFA, ele vai ter que ficar no fica de recuperação. Calma, Mal. Calma. Tá quase escorrendo uma lágrima aí, calma. Você quer fazer um argumento assim? Eu só queria dizer que eu virei refém do meu próprio jogo que eu criei, né? Realmente... Mas eu vou defender ele, mamãe. Eu vou defender ele. Ele é uma baita de uma liderança para a seleção croata. Ele é um exemplo para a seleção croata. Só que ele não jogou bem. E assim, ele não é... Eu acho que a disputa dele seria com o Cristiano, porque o Estevão teve uma data FIFA bem melhor que a do Modric. Eu acho que o Cristiano ele exerce mais papel de liderança, até pela história dele, e também porque, como o Rafa falou, o Cristiano ele é, às vezes, um técnico em campo, fora de campo. Então eu acho que ele é um pouco mais importante para Portugal até do que o Modric é para a Croácia, embora o Modric para a Croácia seja, assim, praticamente um deus na Croácia, né? Então, esse era o meu ponto, assim, o Modric é muito importante, mas é realmente complicado, né? Temos dois lugares em cada categoria ali, né? Se tivesse mais, eu subiria ele dessa posição que ele tá, mas alguém tem que ceder, eu tô cedendo muito hoje, não tô gostando muito, mas fazer o quê, né? Fechamos ali com o nosso querido Modric, com muita tristeza no coração, no fica de recuperação. O Karma sorriu rápido com o Malmão, né? Depois... Então.
Você viu, né? Eu fui jogar contra você e vocês fizeram um complô contra mim, mas tudo bem, fazer o quê, né? Vamos nessa. Finalizamos aqui nosso jogo e a gente vai chegando ao fim do programa. Agradeço a todos que conferiram essa resenha até aqui. Vamos ter muitos mais ainda pela frente e espero que vocês estejam gostando, porque o apoio de vocês é fundamental para que o Pitaco do Bem continue. João, fala para a rapaziada o que eles têm que fazer agora. Rapaziada, se vocês gostaram do programa, já deixa o like, se inscreve no canal do Pitaco, ativa a notificação para não perder nenhum programa novo. Compartilha com seus amigos, seus familiares, seu cachorro, papagaio, com todo mundo que tiver. Nosso Instagram também vai começar a ter muito conteúdo também, então já segue lá, @pitaco _bem. E a gente conta para vocês para seguir trazendo conteúdo, muita coisa boa, muita resenha para vocês. É isso aí, rapaziada. Queria também agradecer aos meus irmãos que estão aqui comigo, né? Apesar de ter me sacaneado agora aqui no final. Rafa, Pedro, João, muito obrigado aí pela presença, meus irmãos. Bom, rapaziada, mais um programa bem divertido aí. Eu espero que a gente continue nessa tomada. Tá bem legal fazer todos os programas. A gente se diverte bastante gravando. Claro que sempre tem um probleminha ou outro, mas a gente está aprendendo, está cada vez melhor e é isso aí. Tamo junto. É isso, rapaziada. Eu só tenho a agradecer mais uma oportunidade de fazer o programa. Dessa vez remoto, né? A gente não conseguiu gravar no estúdio, mas mesmo assim, acho que o programa ficou bem dinâmico, bem divertido. Eu espero que tenha entregado isso para vocês. E é mais um programa que é um sucesso em todo o Brasil, né, gente? Vamos falar a verdade, que é um sucesso. Cara, muito feliz de ter participado aqui num programa, um projeto que já conquista diversos corações. Cara, muito feliz, muito contente de estar participando aqui, mesmo remoto, a gente conseguiu entregar o que o programa propõe, que é a resenha. Eu, particularmente, me diverti pra caramba, tenho certeza que vocês também. Então, cara, a gente tá numa pegada muito boa, como o Rafa falou. Claro, sempre vão ter problemas, mas a gente tá conseguindo se ajeitar. É tudo para conseguir entregar o melhor produto para você que tá acompanhando aí pelas nossas redes. Então, muito feliz, um prazer estar aqui com vocês. Faço das palavras dos meus amigos aqui as minhas. Está sendo muito legal gravar. Estou me divertindo bastante. Espero aí que a gente consiga entregar o que o público quer ver. Falar do futebol de uma maneira descontraída e, ao mesmo tempo, passar certa informação para vocês. Bom, lembrando que esse episódio contou com a apresentação desse que vos fala, Maurício Júnior, comentários de João Pedro Passaroni, Pedro Inácio, Rafael Fernandes, e não tivemos mesa de áudio hoje, né? Mas fizemos cada um pouco aqui da parte técnica, o apoio... Fica o nosso abraço, né, aos outros amigos. Abraço ao Guerreiro. Verdade. Abraço ao Guerreiro. Isso, abraço ao Daniel, abraço ao Pedro Oliveira, ao Gabriel Oliveira, ao Enzo Cato, e o apoio é de José Benedito Guerreiro e Karina Farias. Realização Pitaco do Bem. Valeu! Valeu.